mas porque nesse processo eu tive a sorte de conseguir fazer uma pesquisa de doutorado com o professor Henrique sobre esse processo de digitalização das moedas sociais brasileiras. E a gente percebeu que realmente tem diferenças, né? Tecnologia não é indiferente. Então a gente vai tentar passar aqui muito rapidamente. Eu vou pedir para quem puder passar o slide, eu vou fazendo assim. Rapidinho, eu me apresentei. Eu sou do LABIS, Laboratório de Informática e Sociedade da UFRJ, da COP UFRJ. Estou também professor colaborador do NICS, que é o Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social da UFRJ, e membro de uma rede de pesquisadores extensionistas chamada OBM, Observatório de Bancos Comunitários e Moedas Sociais. Aliás, já fica um convite, essa rede está organizando um evento dias 5 e 6 de dezembro, daqui a 2 semanas, no centro do Rio de Janeiro. A gente está convidando, aliás, eu reforço o convite agora à Rede Rio, né, de bancos comunitários e moedas sociais. A gente ainda não tinha tido a confirmação de Porciúncula e Cabo Frio, mas já de Maricá e da SEDES. Então a gente vai estar promovendo espaços de diálogo dos bancos municipais, dos bancos comunitários mais tradicionais, raiz, como alguns chamam, do pessoal que está desenvolvendo políticas públicas do governo federal, enfim, dias 5 e 6 no centro do Rio. Vamos lá, pode passar por favor. Então vou falar um pouquinho sobre os bancos e as redes, e a rede de PCDs, diferenças da digitalização, né? Quais são as diferenças da moeda em papel para a moeda digital? E o que isso implica no nosso dia a dia? E aí vou terminar com essa coisa das algemas tecnológicas, que é uma expressão que não é minha, é do Joaquim Mello, que todo mundo deve conhecer. E eu estou sugerindo aqui uma de algemas financeiras ou libertações financeiras. Então vamos lá, para a gente não perder mais tempo, porque todos estamos com fome, penso eu. Mas tem um cafezinho ali, tem uns biscoitinhos bons ali atrás também. Pode seguir. Vou fazendo assim, aí você vai passando, porque vai ser rápido. Todo mundo sabe mais ou menos o que é banco comunitário, só reforçar que tem duas tecnologias sociais importantes que os bancos desenvolvem, que são o microcrédito, a baixas taxas de juros, e as moedas sociais com lastros em reais 1 para 1. No Brasil, esses são os bancos comunitários. Pode ir. Os bancos comunitários vêm no Brasil uma história desde 98, fizeram 25 anos hoje. Em 21, uma pesquisa mapeou 150 experiências, mais ou menos, desde 98. Está aí um pouco desses bancos no Brasil, espalhados. Pode ir. Um movimento importantíssimo em 2013 em termos de legislação, quer dizer, ao mesmo tempo que o Banco Mumbuca estava sendo fundado, estava sendo criada uma legislação dos arranjos de pagamentos eletrônicos. Não foi uma lei para os bancos comunitários, mas foi uma lei que permitiu a digitalização das moedas sociais, então essa migração para o e-dinheiro e a promessa, a ideia de que os bancos comunitários podem ter sustentabilidade financeira a partir dessas pequenas taxas que ficam para o banco. Então isso tudo começou em 2013 com essa legislação. A plataforma e-dinheiro foi criada, o Instituto e-dinheiro no Brasil também, e a não sei se está em inglês ali, mas sustentabilidade financeira. Vamos lá. E o Banco Central, para o Banco Central hoje, bom, eu não vi essa última legislação que está saindo agora, mas para eles o que existe é o Instituto e-dinheiro no Brasil, não existe rede de bancos comunitários, aos olhos da legislação brasileira. Se você for para a França é outra coisa, tem uma lei de economia solidária, tem uma lei de moedas sociais, então a gente pode e deve chegar lá, mas hoje é isso, vamos lá. E aí, a gente sabe muito bem que tem o Banco Mumbuca, tem o Banco Araribóia, lá em Niterói onde eu moro, e outros bancos que vêm reproduzindo ou modificando, enfim, traduzindo essas experiências, especialmente no estado do Rio de Janeiro. Pode seguir. Beleza, e aí? Quais são as diferenças de práticas e de governança dessa plataforma em relação a moeda em papel e digital? Vamos lá, vou contar assim 10 minutos, que eu estou pesquisando em 10 anos, mas vamos lá. É o estilo JK, estilo JK. Uma tacada só. Então o problema central aqui da pesquisa que eu venho desenvolvendo, não só eu, mas escrevendo com o Diniz, que esteve aqui ainda há pouco, o Henrique e outros colegas, é isso, né? Quais são as implicações dessas diferentes formas de digitalização? Em cartão,
em celular, é a mesma coisa, é tudo igual, cada um é diferente, como é que é isso? Pode lá. Em relação às práticas e princípios dos bancos, o Joaquim, quando eu entrevistei lá em 2014, mais ou menos, falou, não, assim, o banco comunitário continua a mesma coisa, vai mudar só a moeda, vai ser digital, mas nossos princípios, nossas práticas continuam os mesmos. E como é que fica a governança da moeda? É a mesma coisa que tomar conta do dinheiro em papel e tomar conta de um aplicativo, celular, empresa de TI, nuvem, blockchain, como é que é essa história aí? Pode ir. Então, Joaquim começou com essa mesma ideia. Os bancos comunitários vão permanecer com a mesma ideia, né? Só que de forma diferente. Só que no final da pesquisa ele estava confessando o seguinte, olha, essa história de moeda digital, a governança dessa plataforma é a questão mais complexa para a rede brasileira de bancos comunitários. Uma entrevista com o Joaquim ao final da pesquisa. Pode ir. A forma de encarar esse problema, assim, o jeito de olhar isso, não vou aprofundar isso, mas a gente pega carona numa galera que pesquisa e que entende que o social e o técnico estão geralmente muito misturados. E é importante você começar a analisar as coisas sem separar o que é tecnológico do que é social. Então tinha o Ivan que estaria aqui, que falou aquilo lá atrás, e esse senhor simpático que o Bruno Latour, infelizmente faleceu 2 anos atrás, que ajudou a gente a traçar aí as características tecnológicas e sociais das moedas e ver como é que uma coisa vai influenciando na outra. Então eu vou trazer algumas fotos aqui de momentos, especialmente do Mumbuca, e como é que, na nossa visão, isso foi alterando ou foi causando algumas diferenças nas práticas dos bancos comunitários. Esse senhor aí, dos Estados Unidos, ele fala que, e eu peguei a carona nele, pode passar, a ideia de discurso, né? Aí eu usei essa ideia de discurso. O discurso dos bancos comunitários foi se alterando, mas o discurso não é só a falação. O discurso é também o que dá materialidade às metáforas, às ideias e tal. Então, o discurso inclui se a moeda é em papel, se a moeda é digital, etc. Passando 6 meses aqui enfiado no Banco Mumbuca, lá em 2015, e no Banco Preventório, numa favela em Niterói também ali entre 2015 e 2016, e também no Banco Palmas, como nós fomos, eu vi, assim, pela prática dos bancos, 6 princípios, digamos assim, muito fortes. A ideia de autonomia, a ideia de proximidade, né, com a população, a ideia e a discussão de ter uma sustentabilidade econômica, né, a questão da mobilização comunitária é muito forte nos bancos, a gente vê em todas as falas, né, a mediação com vários atores, com empresas, com governo, etc., as negociações, e a ideia de democracia econômica. Então, o que eu fiz? Fui olhando cada um desses, ver se isso aí se modificava com a digitalização. Pode ir. No Banco Palmas, a gente já sabe, tem moeda, tem microcrédito, começou lá com papel moeda. Depois, muito tempo depois, né, depois de vários bancos, chegou um marco importantíssimo para o Brasil, que foi o Banco Mumbuca. Né? Muito resumidamente, 10 minutos para 10 anos, mas vamos lá. Tem o cartão Mumbuca, a primeira diferença grande, né? Que começou aqui, o cartão não era dinheiro ainda, era um cartão da Vale Shop e tal. Primeiro desafio, a autonomia, né? Um banco comunitário ele é autônomo, ele decide o que faz. Quando isso chega junto com uma prefeitura, isso fica um pouco modificado, né? Para o bem e para o mal. A ideia não é criar algo bom e algo ruim, é ver as diferenças. Então, dialogar com a prefeitura é diferente. Dialogar com uma empresa de tecnologia também é diferente. A autonomia fica chacoalhada. Pode ir. A proximidade. Como é que você faz um banco comunitário num município com as dimensões de Maricá, ao invés de um território, uma favela, um território menor? Então, a proximidade também é algo bastante diferente num banco comunitário que se utiliza da digitalização e especialmente no município, né? A sustentabilidade financeira, e aí eu posso dizer para o bem, também foi alterada. O Banco Mumbuca conseguiu comprar uma sede própria com as taxas que ficam aqui e com fruto do manejo da moeda social que é possível pela digitalização. Então, a sustentabilidade financeira do arranjo que inclui o digital é bastante diferente, né? Pode ir. A mobilização comunitária é modificada. Estava aqui o seu Joãozinho do Banco Terra, se eu não me engano, ele está ali, ó, naquela foto direita.
num hackathon que a gente organizou em 2018 lá em Fortaleza com 20 bancos comunitários. Aí ele falou assim, ó, a gente ainda não sabe os sabores dessa tecnologia. Que tecnologia? O dinheiro. A gente ajudou a construir, mas a gente não sabe mexer direito ainda. Um pouco do que o Justatrama falou aqui ainda hoje. Então tem uma diferença em como você mobiliza a comunidade, em quem tem mais facilidade ou mais dificuldade com as tecnologias ou com a materialidade, sem papel, sem dinheiro, sem digital. Pode ir. Beleza, segunda questão de ver as diferenças, governança. Bom, se a gente pegar o princípio da democracia econômica, muito falado nos bancos comunitários, muito presente, a gente pode falar que isso está totalmente ligado ao campo da economia solidária, e se a gente for olhar para a governança, pode passar, essa governança poderia ser colocada como que é uma governança mais afeita à economia solidária, né? É uma governança mais centralizada ou uma governança mais compartilhada, né? A gente entende que é uma governança mais compartilhada, né? Isso aqui são autores, inclusive o Diniz, né? O Diniz que falou isso, não foi eu não. Eu só peguei o que ele falou e falei, bom, aqui no mundo dos bancos comunitários, uma governança mais compatível com a economia solidária é uma governança mais compartilhada. Então vamos olhar essa governança na moeda digital. Como é que está isso, né? Aí você pode dividir em vários olhares, né? Primeiro, requisitos. Quem decide como que essa moeda vai ser feita? É o banco comunitário, em assembleia? Como é que é? O que vai entrar no software? Quem decide quem vai ter acesso aos dados? Quem decide quem vai poder olhar o código-fonte do software que está ali no celular, etc., ou dos servidores? Quem decide como vai ser gerenciada a plataforma? E com quem fica a apropriação econômica, os recursos oriundos dessa plataforma? Então, a gente foi destrinchando ali a governança da moeda social, nesse caso digital, né? E fomos vendo o que é mais afeito à economia solidária, o que é menos afeito. Será que em papel é a mesma coisa que em celular, em digital? E a gente foi brincando com isso, pode ir, vou passar muito rápido. Em resumo, os requisitos, mais ou menos igual, a rede decide razoavelmente em conjunto, pode ir. O código-fonte, a gente vê que quanto mais centralizado, ele tem as Banco Palmas, cartão Numbook, depois o Numbook é dinheiro, e depois o dinheiro, não vou detalhar aqui, mas a partir do momento em que os programadores do dinheiro começam a fazer parte da rede dos bancos comunitários dentro do Instituto dinheiro. Os programadores não estão mais numa empresa fora, estão dentro. Não vou detalhar agora, mas o código-fonte, estava falando ali, ele vai ficando mais centralizado, depois ele fica mais compartilhado. A governança dos dados na plataforma tem um risco de centralização ali na digitalização, vocês veem aqui, ó, é mais centralizado. E aqui, mais recentemente, a partir de 21, começa a ficar um pouquinho menos centralizado, vai. E a apropriação econômica, você dá Vale Shop, né, depois para o dinheiro você tem um ganho de uma apropriação econômica maior da rede do Banco Mundo. Pode ir. Então, em resumo, essa história aqui, dessa parte da apresentação, práticas e princípios têm mudanças importantes com a digitalização e tem um risco de centralização com a digitalização, né? Então não é tudo as mil maravilhas, tem que prestar atenção com esses riscos. Esses riscos. E aí, que história é essa de algema tecnológica e algema financeira, para a gente caminhar para o final da apresentação? Pode ir. Em 2021 a gente organizou um debate no encontro Associação de Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia, botando o Joaquim, né, botando os bancos comunitários para falarem nesse evento. E a mesa, ele deu um nome, ele sugeriu o nome Algemas Tecnológicas. Ele estava narrando o processo em que a empresa que começou a fazer o dinheiro chegou, bateu na porta do Banco Palmas e falou, tem uma oportunidade, tem uma legislação modificando, vamos fazer isso junto. A gente rateia os recursos que vêm da operação da plataforma entre a empresa e a rede de bancos. No momento em que todo o cenário nacional, o golpe de 2016, os recursos da Senai estavam ficando escassos, os bancos foram nessa, e eu acho que tem total sentido terem ido nessa. Só que depois, em 21, ele falou, olha, a algema tecnológica, a gente foi refém dessa empresa. A gente conseguiu sair recentemente, estou aqui falando naquela época, né?
porque conseguiram que os programadores, ou alguns programadores, fizessem parte de um núcleo de programação dentro do Instituto da Dinheiro, e eles estavam saindo dessa algema tecnológica. Tem no YouTube uma fala fantástica do Joaquim, pode passar. Isso tem a ver, isso tudo que o Joaquim falou na mesa, tem a ver com a prática de autonomia dos bancos comunitários e da mediação, né, de com que atores os bancos têm que se relacionar, inclusive empresas de software ou programadores. Passa a ser uma coisa central para a rede de bancos. E a governança, quem decide quais são as características da moeda, com quem fica o código, quem fica os dados, como é que quem gerencia a plataforma. Eu não vou detalhar o que o Joaquim falou, mas é nessa linha. Pode ir. Então ele vai falando, a empresa não dava mais manutenção no software, exigia um repasse de recurso maior e eles conseguiram, enfim, se libertar dessa amarra. Pode ir. Pode seguir, porque a gente tem que ir na verdade. E algemas financeiras ou libertações financeiras, que história é essa, né? O que mudou com a digitalização? O que a digitalização permitiu que fosse alterado, né? É o que o Diego e, desculpa, não sei o nome de todo mundo, estavam falando ainda há pouco, né? A formação da Rede Rio. Né? Hoje, ou pelo menos quando a gente apurou, tinham 7 bancos comunitários criados. Tem 3 em implementação. Petrópolis, Macaé, Petrópolis e Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro. Sim. Ou seja, daqui a pouco vão ter 10, provavelmente. É o único estado brasileiro que tem isso, muito fruto da experiência do mercado. Né? Tudo bem, mas o que mexe? O que essa história das moedas sociais municipais, não são termos meus, são termos do Instituto da Dinheiro, né? Diferente das moedas sociais comunitárias, né? O que isso traz de diferença em relação à questão financeira? Né? Entendo que essa ideia de sustentabilidade financeira, né? Então, você ser um banco que operacionaliza políticas públicas é uma coisa, você ser um banco que não tem essa parceria é outra coisa bem diferente. A questão da mobilização comunitária, né? Por um lado, os bancos que vêm da comunidade já vem de um processo de engajamento comunitário. Os bancos que vêm da prefeitura têm que, de alguma forma, construir esse engajamento. Acho que aqui em Maricá isso foi conseguido. Nos outros bancos, a ver. Né? São processos muito recentes. E a questão da apropriação econômica. Com quem ficam os recursos? Vamos lá. Já falei, o Instituto da Dinheiro colocou essa diferença entre banco comunitário e banco municipal. Né? E aí, quando eu cheguei em março desse ano lá em Fortaleza, nos 25 anos do Banco Palmas, aí eu procurei lá uma mesa, uma reunião dos bancos comunitários. No mesmo horário tinha uma sala de reunião dos bancos municipais. Eu falei, pô, não, vou aqui dos comunitários, tudo bem. Aí o rapaz estava lá, não vou falar o nome, falou, não, aqui só banco liso, os bancos ricos estão lá. Eu falei, pô, isso aí pode ser uma questão, né? Como assim, os bancos lisos e os bancos ricos, né? A gente, nesse observatório, né, que reúne pesquisadores, extensionistas que estão olhando, discutindo, conversando com, né, a rede de bancos, a gente já produziu 4 cursos de extensão sobre o assunto, né? A gente fez uma proposta nessa salinha lá, né, pode passar, para que uma possível articulação, né, entre as moedas sociais municipais e as moedas sociais comunitárias. As sociais municipais têm uma garantia de recursos que fluem, né, para a política pública e que são pagas com a moeda municipal. Com isso, você consegue ter fundo para comprar esse prédio, por exemplo, ou para fazer microcrédito para a economia solidária, como o Banco Mundo faz. Acontece que, fora esses bancos municipais, muitos bancos comunitários têm muita dificuldade em conseguir recursos, né? Então, você começa a perceber, você começa a perceber algumas assimetrias também, por exemplo, no suporte da plataforma de dinheiro para bancos municipais e para bancos raiz, como o pessoal estava chamando. É uma questão importante, delicada, e como a Rede Rio está se constituindo agora, e aqui tem bancos municipais e bancos comunitários, por exemplo, Preventório, Paraty, é uma questão que a Rede Rio pode influenciar muito. Essa proposta que o observatório fez é que parte desses recursos dos bancos municipais constituam um fundo da rede brasileira de bancos acessível aos bancos comunitários raiz. Então a gente colocou essa proposta para a rede de bancos brasileira e a gente entende que é uma proposta que visa, assim, não cair nessa armadilha de uma
algema financeira, né? Talvez algema não seja a melhor metáfora, tem que inventar outra, mas é uma divisão, né, dos bancos, como o pessoal dos bancos falou, bancos lisos e bancos duros. O muro de Berlim. Um muro de Berlim. É isso, gente. Então, assim, só para fechar aqui, a gente tem essa possibilidade de algemas, mas também de libertações tecnológicas e financeiras com esse processo de digitalização. Tem muitas potências na digitalização, como a sustentabilidade financeira, mas tem alguns riscos também que a gente tem que olhar com carinho nessa questão da governança da moeda social e na governança dos benefícios econômicos que são derivados dela. Beleza? É isso. Obrigado, Luiz Arthur. Eu sou Henrique Kuckerman, eu sou professor da COP do FRJ, sou coordenador do Laboratório de Informática e Sociedade Labis, e eu vou dar uma pequena decolada em relação ao que o Luiz Arthur discutiu. Eu vou falar sobre tecnologia de uma forma um pouco mais ampla, né? Sem abandonar também o terreno aqui dos bancos comunitários, né? E vou começar com uma palavra de ordem do movimento, chamado movimento maker. O nome vem do inglês, eu traduziria numa boa como movimento fazedor, que é a ideia de que você tem que botar a mão na massa e saber mexer com os dispositivos tecnológicos que a gente tem, né? E ele diz o seguinte: se você não pode consertar uma coisa, você não possui essa coisa. E, por extensão, se você não faz a tecnologia, você não a possui. Quer dizer, se você não a possui, você não pode mexer nela, você não pode modificar, você não pode consertar, você não pode desenvolver novas versões, você não pode avançar as funcionalidades, nada. E reparem bem, no Brasil nós temos um problema duplo. Não só a gente não pode mexer e consertar, como a gente tem que pagar os direitos de propriedade intelectual das tecnologias que nós utilizamos, né? A gente pode fazer aqui uma analogia com o começo do dinheiro, né? Tinha que se pagar pesadamente a empresa que desenvolveu a tecnologia e que acabou usando isso como a constituição do que o Joaquim chamou de algemas tecnológicas, né? A moral da história é a seguinte: a origem da tecnologia importa. Ela é muito importante. Quer dizer, tecnologia não é universal e para todos. Ela pode ser usada por todos, mas ela enriquece alguns poucos. E promove relações assimétricas de dependência. Isso que é importante, dependência tecnológica, ou as algemas tecnológicas, como muito bem chamou o Joaquim. É engraçado que se a gente... Eu sou... Lá na origem, na minha tese de doutorado, eu estudei a história de Manguinhos, né, que consagrou um dos nomes nacionais da ciência, que é Oswaldo Cruz, né? E já em 1906, se você pega o relatório que eles escreviam no final do ano da Diretoria-Geral de Saúde Pública, eu vou ler um pedacinho mínimo, que ele diz o seguinte: o Instituto de Manguinhos, sem medir esforços nem evitar perigos, poupa-nos mais esta vez a vergonha, esse é um termo usado no relatório oficial da Diretoria-Geral de Saúde Pública, dirigida por Oswaldo Cruz. Então, poupa-nos mais esta vez a vergonha de sermos súditos humildes e repetidores incondicionais da ciência europeia. E a gente pode ver que nós estamos nesse desafio até hoje. Isso foi dito em 1906 e nós estamos em 2023 ainda com essa questão. Exportamos commodities e importamos tecnologia. Se a gente concordar com isso aí, a gente entra, e aí eu falo do meu lugar, da universidade. A universidade brasileira gosta muito de falar em internacionalização, mas é uma internacionalização que é feita a partir de uma mirada para o norte global. Então a gente quer ser como estadunidenses, europeus, chineses, japoneses, coreanos. A gente não consegue olhar para nós e para o sul, e sim somente para o norte. E aí eu apelo aqui ao Paulo Freire. Paulo Freire dizia que a gente precisa sulear o nosso olhar, né? A gente costuma dizer assim: o fulano se desnorteou. Mas para Paulo Freire, nós aqui no Brasil deveríamos dizer: o fulano se dessuleou.
E ele então explica um pouco o que é sulear o olhar. Eu vou ler para vocês as palavras do Paulo Freire. Uma das tarefas nestas relações que o Sul se imporá, espero, é a de, tentando superar sua dependência, começar a ser sujeito também de sua busca. A ser ele um sujeito, um ser para si, e não ser um ser para o outro, como tem sido. Deixar de ser norteado e passar a sulear. E aí ele pergunta, sonho impossível? Não. Utopia, possibilidade. Então, a gente tem de espalhar, né, um pouco dessa, não tão nova, mas boa nova do Paulo Freire. Sulear o olhar, os esforços, os compromissos, a epistemologia com a qual devemos trabalhar, né? E aí, a Universidade Brasileira, infelizmente, em grande parte, ela se mantém no que a gente chamou, o Joaquim falou das algemas tecnológicas. A gente, quando organizou a mesa, a gente propôs o termo prisões coloniais e algemas tecnológicas, né? A gente empurrou prisões coloniais, né? Que é um pouco do que eu sinto da própria Universidade Brasileira, não evidentemente toda a universidade, a gente tem sempre algumas exceções, né? Mas, por exemplo, se você pegar como é que a Universidade Brasileira é avaliada, você vai ver que ela é avaliada pela quantidade de publicações do estrangeiro, quer dizer, um olhar totalmente, um olhar que eu chamo de desnorteado ou dessuleado. E aí eu cito aqui o Gabriel Garcia Marques, que é um importante escritor colombiano, muitos de vocês conhecem, escreveu o clássico 100 Anos de Solidão. Ele, no discurso dele de ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, em 1982, ele diz o seguinte, abre aspas, a interpretação da nossa realidade com esquemas alheios, estrangeiros, só contribui para fazermos cada vez mais desconhecidos, cada vez menos livres, cada vez mais solitários. Então, essa para mim é a descrição da prisão colonial, né? É exatamente isso que o Garcia Marques colocou no seu discurso, né? Então, eu acho que a gente... ótimo, até enxergo melhor aqui, obrigado. Então, eu acho que a gente tem que firmar esse compromisso com que deveria ser, e peço perdão pela insistência, o suleamento do nosso olhar, né? Então, vejam que a gente tem essa tradição brasileira, e desde 1906, Oswaldo Cruz, Paulo Freire, eu não li aqui, eu pulei, mas a gente tem o discurso de Hipócrates do Carlos Lessa na UFRJ, enfim. Agora, como é que se faz para sair da prisão colonial? Essa é a pergunta, né? Eu acho que uma das coisas que certamente a gente precisa para sair da prisão colonial é de mais gente entrando na universidade, mas mais gente vinda dos Brasis profundos, né? Gente pisando o nosso chão, gente que sabe que a cabeça pensa onde os pés pisam. E nós temos, quer dizer, eu, por exemplo, sou um rapaz privilegiado, de boa escola, de boa família, comi muito Kellogg's quando era, muito flocos, muito sucrilho quando era criança, e moro na Zona Sul. É difícil para mim ter a sensibilidade na pele, né, do que é a vida difícil da grande maioria, né, da população brasileira. Então, é preciso que essa grande maioria esteja representada dentro dos nossos centros de produção de conhecimento, dentro das nossas universidades, né? Então, eu estou aqui, essa coisa de a cabeça pensa onde os pés pisam. Eu vou ler para vocês um trecho muito interessante do Frei Beto. O Frei Beto escreveu isso que eu vou ler para vocês um dia depois da morte do Paulo Freire, publicou na Folha de São Paulo. É de 1997. Ele vai dizer o seguinte: Pedro viu a uva. Todo mundo deve ter ouvido isso no seu primário, não sei se todo mundo, eu já sou mais velho. Não sei se hoje é Pedro viu o celular, né? Mas enfim. Pedro viu a uva ensinar os manuais de alfabetização, mas o professor Paulo Freire ensinou que semear uva é ação humana na e sobre a natureza. Pedro viu que a uva é colhida por boias frias que ganham pouco e comercializada por atravessadores que ganham melhor. Assim, Paulo Freire ensinou a Pedro um princípio fundamental
dessa epistemologia que a gente pode chamar de epistemologia do Sul. A cabeça pensa onde os pés pisam. Essa deveria ser a nossa via brasileira de produção do conhecimento. Por exemplo, se a gente sai da regra das publicações internacionais, aqui eu penso num campus do fundão da UFRJ. Se a UFRJ tivesse um compromisso de produzir conhecimento que melhorasse a vida dos cidadãos num raio de 50 quilômetros em torno da sua localização, ela teria que ter compromissos com o Complexo de Manguinhos, das favelas de Manguinhos, Complexo do Alemão, Complexo da Maré, todo o sistema de favelas da Ilha do Governador. Quantas pessoas que a UFRJ teria que ser, com a qual a UFRJ teria que se preocupar para construir um conhecimento que pudesse oferecer uma vida melhor a essas populações? Botar o seu hospital universitário para funcionar e construir um colégio de aplicação, que atualmente está na Lagoa, zona sul do Rio de Janeiro, construir um colégio de aplicação dentro do fundão, voltado de frente para a Maré. Então, a gente teria outra vida universitária, outro cotidiano universitário. Novamente, a gente vai precisar de mais gente jovem na universidade. Eu queria dizer para vocês o seguinte, e aí eu estou com números um pouquinho antigos. Em 2019, no Brasil, só 21% dos adultos de 25 a 34 anos concluíram o ensino superior. É bem inferior à média desses países para os quais a nossa comunidade científica acadêmica olha deslumbrada do norte. Mas eu quero dizer que é também terrível comparado com os nossos vizinhos. México tem 24%, Colômbia 30%, Chile 34% e a Argentina 40%. Quer dizer, não sei se a Argentina adiantou muito depois de que eles elegeram para presidente. Mas, enfim, é muito importante a gente ver que, mesmo que a gente tenha dado um salto de 11%, a gente em 2008 tinha 11% da população, para 21% em 2019. É incrível, é uma proeza, mas ainda estamos aquém, muito aquém do que a gente precisa, né? E aqui, novamente, eu não estou defendendo aqui um nacionalismo xenófobo, né? E eu vou recorrer aqui ao Paulo Freire novamente, porque ele também se preocupou com isso, né? Quer dizer, ele também não, ele se preocupou, eu estou repetindo aqui ele. Muito mais, contudo, do que buscar, mesmo que fosse fácil, trocar de posição. Vou trocar. Deixar de ser norteado e passar a assobiar. Não tenho dúvida de que o caminho não deveria ser este, mas o da interdependência, em que um não pode ser se o outro não é. Nesse caso, ao nortear, o norte se exporia ao subiamento do sul e vice-versa. Então, o diálogo, uma troca, ou talvez o que os nossos modernistas na década de 20 do século passado diziam de antropofagizar, né? Trazer do estrangeiro, deglutir o estrangeiro e ficar com aquilo que ele tem de melhor e jogar fora o que não nos interessa. Não pode ser, um não pode ser sem o outro, né? Essa é a própria possibilidade do convívio, das diferenças do diálogo. Quer dizer, lembra um pouco aquele lema do Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos. Eu não tenho condição de ser algo sem que todos sejam, né? Então eu fujo do nacionalismo com essa interdependência do Paulo Freire. A gente tem que dialogar assim com o estrangeiro. O Mário de Andrade, por falar em modernista, e continuando aqui na minha lista de autores brasileiros, ele diz em 1935, ele diz o seguinte: me chamaram de nacionalista em todos os tons, mas sou obrigado a lhe confessar, por mais que isso lhe penalize, que eu não tenho nenhuma noção do que seja pátria política, uma porção de terra fechada pertencente a um povo ou raça. Tenho horror das fronteiras de qualquer espécie e não encontro em mim nenhum pudor patriótico que me faça amar mais ou preferir um brasileiro a um francês. Se trabalho para o Brasil é porque o homem tem que ser útil, e eu seria simplesmente inútil e sem serviço se com as minhas forças poucas, sem nenhuma projeção internacional, eu trabalhasse pela Cochinchina ou agora pela Etiópia. Essa é a razão do meu nacionalismo. Na verdade, sou um homem do mundo, só que resolvido aproveitar suas próprias possibilidades. Né? Ou então a gente pode seguir a linha de outro pensador latino-americano, Arturo Escobar, muito pouco conhecido por aqui,
ele diz o seguinte: a gente não precisa desse internacionalismo provinciano, o que a gente precisa é de um localismo, ele chama de não o global, mas o local, mas um localismo cosmopolita, e que serve, é uma senha para sair da prisão colonial, né? Então, o que ele vai dizer? Essa ligação do local com o global, ela vai se dar ao coordenarem-se, abre aspas, ao coordenarem-se entre si projetos locais por meio de articulação em rede, que podem alcançar efeitos de escala em níveis de vizinhança e de região. Então a gente está vendo aqui, a Rede Rio é uma prática de localismo cosmopolita, o Encontro Fluminense de Moedas, que o Luiz Arthur convidou aqui, é também uma tentativa de entrar por essa prática de localismo cosmopolita, tentar entender como é que essas experiências se articulam em rede e horizontalmente, como é que uma dialoga com a outra e contribui com a outra. E isso vocês podem ter certeza, isso chama a atenção, inclusive, da academia internacional. Quer dizer, enquanto, como diz um professor amigo meu, os nossos departamentos de administração e economia são exímios em estudar casos de empresas, mas dificilmente estudam o fenômeno dos biscoitos Globo. Vocês já perceberam a logística interessante, bacana e bem organizada dos biscoitos Globo, ou do vendedor de guarda-chuva quando chove, ou do engarrafamento quando aparecem os vendedores de biscoito Globo. É uma logística fantástica que a gente não estuda, nós não estudamos. Então, sair da prisão colonial é sair dessa dicotomia local-global, centro-periferia, norte-sul, ciência-sociedade, e pensar que esse global é construído como uma rede de particulares. Né? O Eduardo Viveiros de Castro diz que é um antropólogo brasileiro, diz que o universal é um local que deu o golpe e assumiu o poder. Né? Então, são redes de particulares, né? A experiência de Porciúncula, a experiência de Maricá, a experiência do Morro do Preventório, mas conectadas, locais, baseadas nas trocas horizontais. Então, com isso eu termino minha parte oficial e queria só, para fechar, fazer o argumento final sobre o desenvolvimento. O que isso tem a ver, em primeira instância, com a tecnologia e os bancos comunitários? Eu acho, eu não sei se a pessoa da justiça... Está ali, eu não sei se é o nome. Nelson. Então, quando você traz a tecnologia, você vê que você tem demandas porque você não tem esse domínio. Então, é importante que os bancos comunitários... Quando nós fomos em 2015 para Fortaleza, a gente testemunhou o surgimento do Palmas Lab. O que era o Palmas Lab? Era a construção de um laboratório para construir o conhecimento demandado pelos bancos comunitários. E nós tentamos fazer isso junto ao Preventório, quer dizer, fazer com que aqueles membros do Banco Preventório dominem aquelas tecnologias que eles usam para controlar o microcrédito. E tecnologia aqui num sentido muito simples, as planilhas. Você pode fazer um controle sofisticado através de planilha, mas você tem que aprender. E eu acho que os bancos têm que desenvolver esses laboratórios, todos eles. E nós temos, isso começa com estudantes do ensino médio, se você quiser. Nós temos um trabalho no CIEP 165, Campo Grande, Rio de Janeiro, de formação de jovens secundaristas em linguagem de computação, em apropriação de hardware, mexer no computador, consertar o computador. Então, isso tudo você pode dialogar com os colégios de segundo grau à sua volta. Se você quiser, você não precisa nem ser somente um estudante de graduação, mas o próprio garoto do ensino médio. Então, eu acho que, se o movimento de bancos comunitários se enveredar, já enveredou pelos caminhos da tecnologia, ele tem que se preocupar em desenvolver esse domínio, desenvolver essa expertise, desenvolver essa competência, e eu acho que especialmente em diálogo com os seus graduandos, os membros dessa comunidade que estão na universidade e os estudantes de segundo grau que estão à volta. É isso, muito obrigado. Muito obrigada aos dois. Eu gostaria de abrir para perguntas. Ela está querendo perguntar desde o outro, mas eu fui obrigada a deixar. Olá,
Boa tarde agora, né? Meu nome é Renata Vidólia, sou advogada, gestora pública também. Estou na missão, né, com o nosso secretário aqui, Diego Zeidan, de instituir políticas públicas, em especial o Banco Comunitário na cidade do Rio de Janeiro. E como servidora, estando do outro lado, dentro da administração pública, o primeiro desafio que eu tive era entender economia solidária. Então, eu sou uma pessoa no processo, né, de aprendizado sobre o que é economia solidária. E na hora de a gente construir, por exemplo, um plano de trabalho, né, um projeto para a administração pública executar, a gente enfrenta alguns obstáculos. Dos órgãos de controle interno, dos órgãos de controle externo, TCE, TCM, enfim. E nesse processo, né, de aprendizado, eu tenho uma dúvida que eu venho aqui discutindo juridicamente com a minha amiga, que é a Ludmila, que é advogada e também está nesse processo, e que eu acho que é muito pertinente. Todas as leis que foram criadas do Banco Comunitário tratam o Banco Comunitário, no caso o Banco Comunitário com incentivo, né, da administração pública, como um arranjo de pagamento não integrante do sistema de pagamento brasileiro. E nesse debate de conceito do que é arranjo de pagamento, eu ainda não consigo identificar o arranjo de pagamento como banco comunitário, o seu conceito, na sua estrutura. E eu queria perguntar para vocês o que vocês entendem sobre o que é arranjo de pagamento. Porque, para mim, arranjo de pagamento é uma forma de transferência daquele dinheiro, ou seja, um PIX, um débito, um TED, né? Isso seria o arranjo de pagamento. Mas, nas leis, tratam o arranjo de pagamento como se fosse a estrutura, banco comunitário. Um outro debate que eu faço é que quando se divide banco comunitário em banco comunitário raiz e banco comunitário municipal, municipalizado, como algumas pessoas falam, isso no primeiro momento, quando eu escutei, me trouxe uma grande contradição. Eu falei assim, como assim banco comunitário municipalizado? Porque a gente que é da gestão, né, da gestão pública, a gente entende banco municipal como um banco público. Um banco criado e gerido pela administração pública. E, na verdade, o conceito do banco comunitário trazido, né, aqui na apresentação municipal, na verdade não é um banco da administração pública, não é uma empresa pública, mas sim uma OSC, né, que se constrói como um banco comunitário com o incentivo da administração pública. E que o objetivo desse banco é que lá no final ela consiga se manter autonomamente, né? Fazendo a sua autogestão, sem o incentivo direto da administração. Ou seja, a administração injeta o dinheiro, constrói, faz o banco ser criado e depois o banco segue esse caminho sozinho ali nos princípios da autogestão. Então, minha pergunta, professor Luiz, é sobre qual é o conceito desse arranjo de pagamento. O arranjo de pagamento é de fato banco comunitário? É isso. Mais alguém? Bruno. Meu nome é Bruno, eu trabalho na Organização Social Humana Brasil. A pergunta vai nesse sentido da tecnologia, saindo um pouco do foco só em banco comunitário, pensando na economia solidária. Diversas ferramentas que a gente utiliza, né, elas vêm de fora, né? Seja, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do que a gente vem trabalhando, que é um sistema de dados, né? A gente usa, por exemplo, o Power BI, né? O Power BI vem de fora, ele funciona, a gente tem acesso gratuito, mas a cada 15 dias ele manda uma mensagem que, na hora que eles decidirem, se a gente não pode usar, eles cortam, a gente não vai mais poder usar, né? Fora uma série de outras questões relativas à privacidade de dados, etc. Só que uma questão da inovação é que ela tem um risco muito alto e um investimento inicial também muito alto, né? Então eu fico pensando assim, em alguns momentos você pensa, o ideal seria a gente desenvolver essa tecnologia para ter o controle e sair dessa amarra. Mas ao mesmo tempo isso às vezes não é viável, porque um projeto que você faz com o Power BI em 2 meses, se você quiser desenvolver aquele produto igualzinho, você vai ter que quase desenvolver o Power BI de novo, demorar talvez 3 anos, e mesmo assim vai ser um processo difícil, né? Então eu fico imaginando que seria interessante pensar isso de uma maneira mais ampliada, para que a gente pudesse ter talvez essas tecnologias internalizadas sem a gente precisar em cada momento ficar reinventando. A mesma coisa, por exemplo, e-commerce. Existem ferramentas muito estabelecidas de e-commerce. E eu vejo que isso é uma questão muito grande em várias redes, né? Então, a opção seria desenvolver uma nova plataforma de e-commerce. Como é que você faz com o servidor? Às vezes, obviamente, por causa de limitações, às vezes, de recursos, não vai ter o mesmo dinheiro que o desenvolvedor, né? Que vende essa plataforma para milhões de pessoas.
Então, provavelmente a plataforma vai ser mais instável, você vai ter uma série de problemas, né? E eu fico pensando, assim, que tipo de política pública ou de organização que pode partir mesmo de rede de economia solidária, no sentido de ter uma atuação unificada para pensar essas tecnologias que pudessem ser ampliadas para outros lugares, outros estados, municípios, etc., e que evitasse essa necessidade de ficar pensando localmente, às vezes reinventando a roda em coisas que são importantes, eu imagino, para toda a rede, né? Acho que é um pouco nesse sentido a provocação. Bom dia a todos. Meu nome é William Riga. Eu estou no Parque Tecnológico de Maricá. Fiquei muito contente em encontrá-los. Eu estive na comemoração dos 10 anos do NIDES, né, há um tempo atrás. Conheci bastante as experiências que vocês têm lá. E eu fui chamado meio que a atenção, porque eu acho que em algum lugar estava marcada a discussão sobre tecnologia social. Ficou muito caracterizado a questão da tecnologia social nos bancos, né? Nessas experiências de moedas sociais, e como isso se caracteriza no geral. E a gente está aqui em Maricá também agora fazendo novos passos. A cidade duplicou praticamente de tamanho de 2010 para agora. Então nós estamos com uma cidade que tinha 100 mil pessoas, passou para 200 mil pessoas, mais de 200 mil pessoas. E nós temos uma missão muito forte aqui em Maricá, porque além dessa mudança do status da cidade, nós temos que constituir um ecossistema de inovação, né? Nós temos uma prefeitura muito poderosa, temos um trabalho muito bem feito pelo Banco Momboca, que incorpora a discussão para a sociedade civil como um todo. E nesse ecossistema de inovação nós também temos muitas coisas fortes, particularmente na quarta hélice, a quarta hélice da sociedade civil, né? Nós temos uma rede aqui de empreendedoras mulheres que se constituíram em termos de enfoque de gênero, né? Então isso na área de estudos sociais de ciência e tecnologia é uma coisa muito forte, porque ela envolve a quarta hélice numa ambiência que não é de cadeias produtivas, mas sim da questão de gênero, da questão que nós sabemos que é um problema mundial e que tem que ser bastante incorporado. E aí nós temos esse desafio, né? A gente está trabalhando também com uma ideia que a princípio teve uma consultora nossa da área jurídica que falou assim, vamos trabalhar com a hélice quíntupla. Eu falei, o pessoal vai matar a gente se a gente falar uma coisa dessa maluca, porque o pessoal está trabalhando com o Parque Tecnológico do século XX, que era de hélice tripla, que vai até aonde o pessoal não deixa a gente sulear, né? A gente não pode trabalhar com as ideias de um BRICS, a gente acaba trabalhando numa hélice tripla, né? Uma coisa que era muito mais ambientada para o século XX e aonde o capital existe. Aqui o capital existe? Ele existe, claro, muito poderoso, teve um domínio durante várias décadas aqui em Maricá, mas isso teve uma evolução muito positiva no sentido da gente trabalhar o quê? Trabalhar esse soleamento, trabalhar essa ambiência do BRICS. E aí a gente, claro, está trabalhando nessa perspectiva de que essa discussão do meio ambiente, que eu até viajava na maionese, eu não sou muito da área ambiental, né? Mas assim, a Prefeitura de Maricá trabalhou muito na ODS, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E vários desses objetivos são de inclusão social e produtiva, particularmente o Banco Momboca, né? Que isso é uma coisa muito forte na questão ambiental e que pode articular, por exemplo, com a discussão das moedas sociais. Então, como é que a gente trabalha essa discussão do ecossistema de inovação com a discussão dos bancos, com a discussão das moedas sociais? Como é que a gente constrói essa discussão entre inovação
e os bancos populares, as moedas sociais, essa visão que existia do Grameen Bank, que eu acho que foi bem tocada aqui pelo nosso vice-prefeito, e trabalhar isso nessa ambiência, nessa discussão que está sendo feita sobre as moedas sociais brasileiras, sobre essa questão da Rede Rio e como é que a gente trabalha isso nessa perspectiva. Desculpa o oportunismo, eu aproveitei para falar, gostei bastante da discussão e vamos estudar. Bom dia, pessoal. Sou a Rosana, sou de uma cooperativa de tecnologia da informação, junto aqui com a Camila, a cooperativa EITA. E detalhes a gente vai estar conversando um pouco mais até sobre a experiência em si mesmo, como é que a gente se organiza, o que a gente faz. Mas eu acho que o debate da mesa também ele nos provoca, né, a pensar quando se traz isso que Joaquim fala das algemas, né, para mim está muito ligado também a possibilidade da gente colocar nesse debate das tecnologias, que a gente está falando das tecnologias junto aos bancos comunitários, né? A gente pode ampliar para os movimentos sociais do software livre, na medida em que o código, né, isso que o Luiz Arthur trazia do código-fonte, ele ser aberto para que outros coletivos, outras pessoas que desenvolvem, possam dar continuidade, possam copiar, replicar, transformar aquele código, né? Avançando no uso da tecnologia e criando essa apropriação. Então, quando o Banco Palmas, né, cria o Palma Lab, quer dizer, além de ter o pessoal desenvolvendo lá dentro do próprio banco, o uso do software livre vai ser importante também para que outros bancos, outros espaços, quem sabe, possam dar continuidade ao desenvolvimento com código aberto. Então, trago para a mesa isso, assim, como é que esse tema do software livre vai aparecendo aí. E aí eu acho que para dialogar lá com o companheiro também, né, que é isso, mesmo no campo das lojas, que muitas vezes a gente vê a loja como um serviço, que tem vários serviços por aí sendo oferecidos, também as lojas, para nós, do Movimento de Economia Solidária, tem soluções em software livre, onde não é necessário pagar lá para aquela empresa. Quer dizer, havendo minimamente um conhecimento entre nós de tecnologia, a gente mesmo pode instalar os plugins, as ferramentas necessárias para nós, né? Além do debate que você traz também da soberania de dados. Quer dizer, para onde estão indo os dados que a gente coloca nessas plataformas que a gente usa de graça, né? Então, a gente tem tido também uma experiência de fazer parceria com cooperativa, por exemplo, do Canadá, para que a gente tenha essa soberania dos dados, né, que os dados fiquem aqui, que não vão ser usados para outros fins. E aí, dialogando com o professor ainda, eu acho que quando ele traz isso para nós, que é a gente conversar com as escolas de ensino médio, para que o pessoal possa também ir aprendendo a desenvolver, né, programar, que seja o tema do software livre colocado ali. Porque é isso, não adianta a gente trabalhar com o povo lá no Mumbuca Futuro, por exemplo, de trabalhar coletivo, mas a galera, na hora de pensar a sua organização, quem sabe, num coletivo de desenvolvimento, acabar optando por usar software proprietário para fazer isso. Então, acho que o tema do software livre está muito grudado com os nossos processos de economia solidária e aprendizagem. Vamos lá. Gente, só pergunta boa, né? Só pergunta boa. Vamos começar pelo software livre, de repente, um pouquinho. Eu lembro que quando eu cheguei lá no fórum de software livre e contei para o Pedro Jatobá que o Joaquim estava fazendo a dinheiro, falei, sou sobre a dinheiro. Aí ele falou assim, ele está fazendo software proprietário? Como assim? Então, acho que aí tem algumas coisas, assim. Eu acho que tem que trabalhar e debater e formar o pessoal para entender a tecnologia, as origens, o que é software livre, qual a diferença de software proprietário, qual a diferença, o que é código-fonte, essa diferença de dados para código-fonte, tem todo a diferença do hackathon que a gente fez lá em 2018, né? A gente tem que ter mais processos formativos para os movimentos sociais entenderem do que a gente está falando. Porque muita gente, claro, não tem a obrigação de entender. De um lado, né? E de outro, né? Isso é um debate também que a gente organizou recentemente, 2 semanas, no último ExoCity, um debate sobre
softwares e tecnologia e independências tecnológicas com movimentos sociais. Então lá apresentou um colega um trabalho super interessante, investigando software livre em uso em movimentos sociais. E uma outra pessoa que apresentou nesse GT apresentou uma ferramenta fantástica lá de mapeamento e geração cidadã de dados, mas usada no proprietário. Então surgiu esse debate. E aí a resposta do menino, estudante secundarista do Clécio, né, que defendeu o mestrado lá na linha, hoje professor Pedro II, ele falou, olha, mas assim, eu tinha que usar alguma coisa rápido, e eu não tinha como. Que é mais ou menos a resposta que o Joaquim falou sobre o uso do dinheiro inicial, adotar, e é o que eu compreendo da opção dos bancos comunitários em adotar um dinheiro proprietário inicialmente, apesar da indignação do Pedro Jatobá naquela época. Vendo o passar do tempo do dinheiro, né, você pode pensar num processo de libertação do software, né, que é um software totalmente fechado, de uma empresa privada capitalista. Hoje é um software que você não vê o código-fonte aberto, você não pode falar que é um software livre, num repositório público, mas é um software que está de posse da rede de bancos comunitários brasileira. Então você tem uma mudança naquela história da governança do ponto de vista do código-fonte. Então acho que tem essas duas coisas: formação para a galera saber o que é software livre, entender a importância, mas também a compreensão do movimento software livre, de ver isso como um processo, né? Que às vezes não é possível no momento, às vezes tem que usar o Power BI, que o colega falou. Apesar, e aí tem que usar, minha opinião, se tem que usar discutindo e sabendo que está usando e sabendo os problemas em utilizar, né? Então eu acho que o mundo ideal é esse. Não dá também para a gente achar que amanhã a gente não vai usar o Power BI mais, né? Acho que não tem como. Então, assim, eu acho que tem que ter mais EITAs. Eu não sei se o pessoal conhece a Cooperativa de Educação, Informação e Tecnologias para Autogestão, que a Rosane faz parte, e a Camila também faz parte. Apresentaram lá na UFRJ também. E o Daniel Tite, o professor Jatobá, é uma galera muito boa, assim. A gente tem que ter mais cooperativas que desenvolvam software livre para movimentos sociais, para bancos comunitários. E aí não vai fazer tudo que os movimentos sociais brasileiros precisam. E aí como é que a gente chega nisso? Você tem que trabalhar essas questões, na minha opinião, formação com estudantes secundaristas, como o Henrique falou, nas universidades. O cara que faz, o aluno que faz, que está lá na graduação de engenharia de sistemas, ele tem que entender que ser membro de uma cooperativa de software livre é uma possibilidade de mercado de trabalho futuro. Ele não vê isso, ele vê trabalhar no Google, trabalhar na Microsoft, trabalhar, enfim. Isso tem que fazer parte do sonho, tem que disputar o sonho dessa galera. E aí os bancos comunitários, especialmente aqueles que têm fundos para isso, podem contribuir, né, em fomentar programas de hackathons, estimular os jovens e os vencedores, tentar incubar, quem sabe, formar pequenos negócios e avançar em mais EITAs, né? Então isso tem tudo a ver com a história do sistema de inovação nessa perspectiva da economia solidária e das tecnologias sociais. Eu entendo que o caminho é por aí. Isso eu já falei, balanço da utilidade do software, esse do norte e tal. Tem a questão do Bruno, o William, Adri... Renata. Pergunta difícil. Outro dia, tem uma menina que está fazendo mestrado lá na Unicamp, estou esperando a tese dela, a dissertação dela, quando ficar pronta eu te respondo. É a Lídia, ela está na Unicamp. Que é isso, assim, os bancos comunitários pegaram carona numa legislação que não era para eles. Uma legislação de arranjo de pagamentos eletrônicos, que na melhor das hipóteses objetivava você quebrar um pouco esse monopólio dos bancos tradicionais no mundo financeiro. Então surgiu a possibilidade de várias fintechs virem nesse caminho. Então, para o Banco Central, até onde eu entendo, os bancos comunitários não existem, né, formalmente. Apesar de eles convidarem os bancos comunitários para conversar, mas formalmente existe uma fintech chamada Instituto da Dinheiro, que está sob a legislação dessa lei de arranjo de pagamentos eletrônicos. As fintechs não são bancos propriamente dito,
nem bancos comunitários, são bancos propriamente dito, no sentido da legislação brasileira, né? Então as fintechs têm limitações importantes, né? Então, por exemplo, o instituto de dinheiro não pode emprestar mais do que tem, fazer poupança, como alguém falou, multiplicador bancário, reserva fracionária, uma série de coisas que os bancos podem fazer, e que alguns dos movimentos de universidade acham que os bancos comunitários deveriam poder fazer também, mas enfim, a legislação brasileira não permite. Então, até onde eu sei, não sou advogado, mas a legislação brasileira, as fintechs são bancos podados, né? Com menos potências, assim. Mas isso é uma questão de legislação. Em outros países, na França, tem uma legislação específica de economia solidária e de moedas sociais. Então, é uma briga também no parlamento, como foi mencionado no painel passado. E sobre o destino de um banco municipal, a gente está vendo a história acontecer. Eu diria que depende da Rede Rio. Na minha visão, o banco Mumbuca começou não como um banco, mas como um projeto dentro de uma secretaria, que evoluiu para uma organização da sociedade civil com CNPJ, que é o Banco Mumbuca, que presta serviço à prefeitura, e essa organização da sociedade civil faz cirandas de crédito, dialoga com o movimento da economia solidária. Então, para mim, o Banco Mumbuca, ele nasceu como o que hoje o pessoal chama de banco municipal, mas são, na verdade, projetos de prefeituras, né? E hoje é um banco comunitário, que executa políticas públicas de um município. E os demais da Rede Rio são experiências que estão em andamento, né? Eu citei alguns bancos no início do ano, a gente percebeu no diálogo com as secretarias que alguns têm intenção de ter um fundo, de utilizar esse fundo para a economia solidária. Outros nem têm fundo, não estão nem constituindo fundo, que dirá dialogar com a economia solidária. O Banco Mumbuca, digamos assim, saiu da prefeitura e tem uma instituição própria. Eu vejo prefeituras que estão adotando o modelo do fundo, mas a própria prefeitura, por exemplo, o Niterói fez agora um edital de economia solidária, né? A própria prefeitura pegou o fundo e está disponibilizando para a sociedade de forma digital. Então, tem vários modelos. O Banco de Cabo Frio não é uma moeda única. Dependendo da comunidade, você tem moedas diferentes, que são usadas na comunidade, o que potencializa aquela questão local. Então, assim, tem vários modelos e esse debate. Aliás, de novo, convidar de novo, dias 5 e 6, no IFRJ, Reitoria, Centro do Rio, para participar desse encontro, que justamente é isso. Eu me inscrevi já. ODM.observatório, @ODM.observatório, Instagram. Vamos lá que a gente consolida esse debate. É isso, gente. Vou tentar rapidamente aqui, que deve estar todo mundo com fome, com vontade de descansar. A advogada ali, desculpa, a Renata. Renata, se você quiser saber um pouco mais sobre economia solidária, leia a dissertação do Luiz Arthur. E se você quiser saber mais sobre bancos, moedas sociais, leia a tese de doutorado do Luiz Arthur. Talvez um dos maiores especialistas brasileiros nos dois assuntos. É sério, não tem cara, mas é. Salva de palmas. Mas com o orientador assim também é tranquilo. Vocês veem que está um elogio mútuo aqui. Olha só, a diferença. Em 2018, nós tivemos aqui, fazendo a primeira, nós chamamos de Mumbuchaka, que era uma mistura de Mumbuca com Hackathon. Aí ficou Mumbuchaka. Natália está ali acenando positivamente com a cabeça. Fizemos a primeira Mumbuchaka aqui e nós fizemos um primeiro estudo sobre para onde ia o dinheiro do Mumbuca. E para saber como é que ele circula e o que ele está... Um pouco que o Diniz falou, quer dizer, você ter elementos para saber o que a moeda, a circulação da moeda está fortalecendo na época em termos do comércio, para onde vai o dinheiro do Mumbuca. E aí, nós fomos apresentar esse estudo no encontro que teve em 2018 em Fortaleza. Isso que ele mostrou lá, o seu Joãozinho, que estava aqui, aquela sala cheia de bancos. Na época, os bancos municipais só tinham era o Mumbuca.
E o resto era tudo banco do Seu Joãozinho, todos esses bancos que são chamados de banco raiz, né? E aí nós fomos apresentar o nosso resultado e nós estávamos falando de uma circulação mensal de 2 milhões de reais. Follow the money, siga o dinheiro. Imagine agora a cara de todo mundo que era dos bancos chamados raiz, olhando um volume de dinheiro de 2 milhões de reais por mês. A escala é outra, portanto, a qualidade, a complexidade dos desafios são muito distintos. E isso precisa ser levado em consideração em termos da rede brasileira de bancos comunitários, em termos de desenvolvimento dos bancos comunitários, porque senão você vai aprofundar um abismo mesmo. E eu acho que há de se manter um diálogo. Então, eu queria citar essa experiência aqui sobre esse negócio. Software livre, cadê software livre, evidentemente que isso responde à questão lá do Power BI, mas a gente tem que ir devagar com a louça, para não quebrá-la. 2 coisas. Primeiro, eu orientei uma dissertação de mestrado do Rodrigo Primo. Ele estudou quem é que mexe no WordPress. O WordPress é o software responsável, eu acho que por 50% dos sites da internet, ou 60%, 70%. A maior parte dos sites da internet são desenvolvidos em WordPress. E o Rodrigo trabalhava com WordPress, hoje trabalha na Automática, que é a empresa que presta, que é do cara que criou o WordPress. E ele foi ver essa história, software livre, todo mundo está livre, todo mundo pode mexer, todo mundo pode mudar, todo mundo pode criar. E aí ele foi olhar dentro do servidor do WordPress, quem é que mexe no WordPress? Lá no núcleo, quem mexe? 95% dos mexedores do WordPress são estadunidenses. E os que não são, os outros 1%, são de língua inglesa ou de língua alemã. Então, Austrália, Inglaterra, Alemanha. Então, esse papo de que todo mundo mexe, nananina, não é bem assim. Você precisa de formar gente, precisa de formar essa mentalidade do software livre. Então, precisa ir com calma. E também, eu acho que a EITA é que desenvolveu um aplicativo de proteção a gente do campo em regiões conflagradas, gente que está cercada por grileiros, etc. e tal. Não dá para desenvolver software livre se tem um grileiro te ameaçando. Você tem que desenvolver em sigilo o teu software. Você não pode botar um GitHub para o teu invasor, para o grileiro assassino, saber como é que você se defende. Então, a gente tem que ir devagar nesses casos. Eu não sei se é o caso da EITA, mas eu sei que a gente fez um desenvolvimento baseado no desenvolvimento da EITA, que era um mapeamento de possíveis conflitos. Estou no mapa, isso aí. Então, acho que a gente tem que considerar essas questões, acho que considerar a complexidade da questão do software livre, embora você tenha toda a razão, é uma saída para a história do Power BI. Comprar tecnologia pronta, num primeiro momento, é muito mais barato do que desenvolver. Mas se você abre o quadro, você vai ver que é muito mais caro, porque você destrói o emprego de engenheiro brasileiro, de desenvolvedor brasileiro, de massa salarial brasileira, de domínio tecnológico brasileiro. Isso tudo é muito mais caro. Mas, evidentemente, isso não está na percepção de uma experiência individual, entendeu? A sua experiência com Power BI ou a experiência que você citou. Isso é a experiência do coletivo. Então, isso sai por políticas e por vontade política e por perspectiva de nação e construção nacional, porque senão realmente não dá para sair. É claro, por exemplo, você vê, o FRJ tem 2 pós-graduações explícitas de computação. O nosso e-mail é o Gmail, acredite se quiser. Ou seja, toda a comunicação da FRJ está nos Estados Unidos. Você quer atentar maior à soberania nacional do que toda a comunicação universitária da maior universidade pública federal do país está num servidor estadunidense? Porque alguém vai dizer, mas o Gmail funciona muito melhor do que se a gente for desenvolver aqui o nosso. E lembre-se da NSA, na National Security Agency, espionando a Dilma. E aí, como é que a gente faz? E também não vai ser software livre, para a gente segurar a onda das espionagens ou dos cyberataques. Então, eu acho que
É difícil responder a tua pergunta a partir de uma experiência localizada, individual. Você tem que ter um projeto nacional de desenvolvimento científico e tecnológico que diga, olha, e a gente também não vai sair desenvolvendo tudo. Não é assim, não é nem xenófobo, nem agora nós vamos... Quais são as oportunidades de desenvolvimento tecnológico autóctone que a gente tem, né, local, nacional? Aí a gente pode entrar numa longa discussão complexa, mas você tem toda a razão. Use o Power BI porque ele está no teu alcance. Ou faça como ela te falou, vai para uma ferramenta de software livre. Porque o que acontece com o Gmail da UFRJ? Quando eles entraram, você podia tudo, podia usar o Google Meet, podia ter armazenamento ilimitado. Passou 2 anos e acabou o Google Meet, quer dizer, acabou não, você não grava mais, você só pode falar 50 minutos, e o armazenamento ilimitado veio para, sei lá, 100 GB, um negócio assim, um negócio mais irrisório, entendeu? Ou é o que eles fazem, né? É o princípio do McDonald's, dá o brinquedinho para a criança e acostuma ela a ser cliente do McDonald's o resto da vida, entendeu? É o que o YouTube fez com a gente, botou o YouTube, aí você está assistindo, daqui a pouco é só propaganda, e você tem que pagar para não ver a propaganda. Então a gente para sair dessas algemas tecnológicas, a gente tem que ter uma política brasileira de ciência e tecnologia. Não é possível que um país do tamanho do Brasil e com a potência que o Brasil tem, com a riqueza que o Brasil tem, não formule isso aí, entendeu? Então eu tenderia te responder nessa linha do coletivo, da política, porque não tem outra maneira, eu acho. Finalmente aqui, eu não sei o que é a quarta e a quinta hélice, eu sei até a terceira hélice, a tripla hélice. A quarta hélice é a Sociedade civil. A hélice é ambiente. O quinta hélice é o meio ambiente. A quarta hélice é uma... Quer dizer, quando você fala em sociedade civil e a gente pensa em construção de conhecimento brasileiro, eu acho que aí a gente entra numa questão crucial, que é o diálogo com os saberes populares. Sair dessa perspectiva colonial do conhecimento acadêmico, que sabe tudo e só tem que ensinar aos outros como é que se faz, e passar a aprender também com os nossos saberes populares, que são muitos e são muito ricos, né? Então, eu diria para você que sim, isso não está comentado aqui na minha apresentação, mas os movimentos sociais, e aí a gente tem os bancos comunitários como integrantes dos movimentos sociais. E tudo que a gente puder fazer em termos de tecnologia para esses bancos é a construção de conhecimento brasileiro, local, autóctone, né? Então, acho isso importante. Enfim, eu acho que era isso. Muito obrigada. Queria complementar, não, queria fazer só uma fala sobre essa questão dos saberes populares e de como a gente também pode tornar a universidade um lugar mais olhando para o sul, né? Eu acho que uma das coisas que está em andamento já faz um tempo é, por exemplo, as cotas sociais, então não são só raciais, então você está mudando o público da universidade. Eu sei que eu fiz a minha graduação um pouco antes das cotas, era completamente diferente, e o meu estágio de docência já foi pós-cotas, completamente diferente público, graças a Deus. E o segundo ponto é a questão da extensão universitária, que agora se tornou um pilar da universidade, e que eu acho que tem grandes chances também de você mudar essa relação da universidade com a sociedade, né? E ter uma troca mútua, que, por exemplo, a minha faculdade não tinha extensão, não era obrigatório, não existia essa questão de extensão, e que hoje em dia já é completamente diferente. Então, eu acho que aí talvez sejam 2 vetores de ação que, quem sabe, né, a universidade brasileira possa... Certamente, mas novamente, aí volto para a resposta dele, para ele, tem a ver com as políticas públicas, porque é o seguinte, só para te dizer, a cota na pós-graduação na UFRJ chegou esse ano passado, tá? E ela está vigorando, sei lá, desde 2013, 2011, não sei exatamente a lei da cota. E a segunda coisa que você falou foi a extensão. A extensão está na Constituição, é o artigo 204, sei lá, 208, desde 88. Então,
na verdade, são a consistência dos movimentos políticos, dos movimentos populares, do movimento negro, que coloca como pauta política, dentro do movimento político, de construir os seus espaços dentro da universidade. A universidade não deu isso, e não dá, e resiste, e não quer mudar. E quem faz extensão como nós fazemos na universidade, paga um custo alto, tá? Mas eu concordo contigo. Então é isso, gente. Dou por encerrada essa mesa. A gente vai voltar 2h30, espero que na hora, tá? Para ir para a próxima parte. Aí na próxima parte a gente vai ter 2 mesas simultâneas, então uma mesa vai correr aqui e a outra mesa vai correr lá embaixo, de apresentação de trabalho. Muito obrigada, mais uma vez, muito obrigada, mesa, e até mais tarde. Deixa aqui, até mais tarde. Se você quiser... Agora vai dar uma pausa aqui assim. Se você quiser ficar editando, pode ficar. Vai gerar uma missão. E de tarde, 2h30, não precisa estar aqui, porque é uma parada mais calma agora. Mas vai ter uma intervenção artística que é 4 horas. Que pior? Trabalhando. A parada é 4h30 da tarde. Então deixa ele aqui umas 3 horas, 3h30, tá de boa. Essa foi rapidinha mesmo, tá boa. Se quiser ficar editando, vai ficar editando. Dá uma olhada aqui no texto então, só pra eu... Porque aí qualquer coisa eu vou pra casa minha, aí eu faço o que eu moro que quer. Aí depois eu volto. Tem uma galera aqui embaixo esperando e eles vão procurar um lugar pra almoçar. Não sabemos onde. Vice-prefeito do Estado de Maringá, secretário de Desenvolvimento Econômico e Solidário do Rio de Janeiro. Estou aqui hoje no Banco Público para participar do lançamento da rede de moedas sociais. A gente está mobilizando os 10 municípios que têm moeda social hoje, que estão implementando no Estado do Rio de Janeiro, para a gente possa se articular, trabalhar juntos, ampliar as moedas sociais para levar a moeda social no banco comunitário, o exemplo de Maringá, para outros municípios, para todo o Estado do Rio de Janeiro. Então, estamos aqui no Banco Público hoje, vem com a gente para conhecer um pouco desse. Aí, o juiz passou o logo dele? Eu tô montando, mas tá comigo essa aqui, né? Aí de boa. Aí é isso, vou botar mais 3h30 tá fazendo já. Mas tá ok? Então montar até onde você viu, tá ok? Tá. Então maneiro, fechou. Só ficar aqui. Vai pra onde, lugar? Pra casa do céu. Agora de Boa Vista. Ladinho. Papo reto? Aham, mora ali. Só que eu vou ali pelo hospital, tá ligado? Vou pegar o bonde então, porra. Calma aí, deixa eu só guardar minhas paradas aqui. Trabalho, homem. Trabalho. Fazer uma fotinha lá embaixo. Dedo fudido, o cara não para. Esqueça tudo. Ele para. Irmão, daqui a pouco eu tô de volta. Vai ficar indo. Tem que ficar, né? Você sair daqui, fodeu. Caralho. Tô só guardando aqui rapidão. Cara, eu quero muito SSD desse. Esse foi até esse na época foi carinho, mano. Hoje tá mais barato. Cara, eu tô com um desconto de estudante na Samsung, viado. Serão? Tipo assim, um SSD de 1.000 e pouco desceu pra 600 conto? Aham. Pô, meu sonho. Pô, ia comprar logo 24 teras, filho. Cadê ele? O rapaz tá lá então, vivo. Moleque, queria ler um SSD. Tem que conversar.
E aí, tudo bem? Passa bem? Deixa eu falar. Você disse que ia ser duas ao mesmo tempo. É, tem que ver na programação. Eu vou conseguir Nós temos coisa aqui? Mas se quiser deixar... A 6 vai ser aqui. A 5 que vai ser embaixo. Não tá escrito aí qual vai ser a aula. Tá bom, obrigado. Gente, não vou almoçar, né? Desafio. Higienizando. Né? Tem que ser, né? Thank you.